Agressão a atacante do Flamengo. O que se sabe e o que falta saber sobre o caso Pedro Guilherme foi agredido com um soco no rosto, na noite do último sábado 29, em Belo Horizonte após a vitória do rubro-negro sobre o Atlético Mineiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O suspeito da agressão é o preparador físico do próprio time que foi demitido. O atacante do Flamengo Pedro Guilherme, de 26 anos, foi agredido com um soco no rosto, na noite do último sábado 29, em Belo Horizonte, após a vitória do rubro-negro sobre o Atlético Mineiro. O suspeito da agressão é o preparador físico do próprio time, Pablo Fernandes, de 54 anos. O que ocorreu? O atacante do Flamengo Pedro Guilherme afirma que foi agredido com um soco e tapas no rosto pelo preparador físico do time, no último sábado 29, após a vitória do rubro-negro sobre o Atlético Mineiro por 2-1. Segundo o jogador, as agressões ocorreram no vestiário da Arena Independência, no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte. Quem são os envolvidos? A vítima é o atacante Pedro Guilherme, de 26 anos, que está no Flamengo desde 2020. O suspeito da agressão é o preparador físico do próprio time, o argentino Pablo Fernandes, de 54 anos. Essa não é a primeira vez que Fernandes se envolve em um episódio de agressão. Em agosto de 2021, durante o jogo entre Nice e Olympique de Marselha, pelo campeonato francês, ele deu um soco em um torcedor que havia invadido o gramado e participado da confusão entre jogadores e comissões técnicas dos dois times. O que diz a vítima? Pedro Guilherme prestou queixa sobre o caso na madrugada de domingo 30, em uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG. Aos policiais, o atacante disse que estava no vestiário conversando com familiares pelo celular, após a partida pelo Brasileirão, quando foi abordado por Fernandes. Segundo o boletim de ocorrência, o preparador físico questionou por que o jogador abandonou o aquecimento na beira do gramado, nos minutos finais do jogo. Em seguida, deu tapas na cara de Pedro. O atacante então tirou a mão de Fernandes, que na sequência, lhe deu um soco no rosto. Pedro afirma que outros jogadores do Flamengo tiveram que conter o preparador físico. O que alega o suspeito? Neste domingo 30, o preparador físico publicou uma nota. Ele pediu desculpas e lamentou ter reagido da pior forma. Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com a situação e reagi da pior forma. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir. A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal, situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação. Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro, deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor. O que diz a Polícia Civil? A Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, disse que os envolvidos foram encaminhados e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital. O atacante também passou por exame de corpo de delito, que apontou lesões no rosto e na boca. A vítima, de 26 anos, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal André Roquette para realizar o exame de corpo de delito, onde foram constatadas lesões leves no rosto e na boca. Após os procedimentos de polícia judiciária, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, TCO, em que o envolvido, de 54 anos, assumiu o compromisso de comparecer à audiência no Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis, conforme previsão legal, foi liberado. Disse a PCMG. Qual foi a repercussão do caso? A primeira manifestação de Pedro sobre o caso foi em uma rede social, horas após o episódio. Ele disse que foi agredido covardemente e se queixou do tratamento da comissão técnica do Flamengo, liderada pelo treinador Jorge Sampaoli. Pedro, que atualmente é reserva, não entrou em campo no sábado 29.
Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente fui agredido com um soco no rosto. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas, escreveu Pedro. O que diz o Flamengo? O Flamengo demitiu Pablo Fernandes no começo da noite deste domingo, 30. A direção ainda terá uma reunião com Jorge Sampaoli para definir o futuro do treinador. Nas redes sociais, o técnico do clube postou sobre a confusão. Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nem na vida, nem no futebol. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa, escreveu o treinador. Deixe nos comentários o que achou da demissão de Pablo Fernandes. Nós do canal Red for the News estamos de olho nas notícias. Até a próxima!